perder tempo. Então, assim, boa noite, primeiramente. Professor Gilmar Veloso. Quarta-feira, de 24 de novembro, 7h10 da noite. O curso é Ciências Contábeis, da Faculdade Futuro, a disciplina Laboratório Contábil, tá certo? Hoje a proposta é visão do conteúdo, tá? A nossa avaliação, ela vai estar entre a sexta até a 11ª. Lembrando que teve 2 UAs que não teve aula. Não teve aula, sim. Elas foram atividades. Então, eu não dei matéria, né? Nós fizemos lançamentos contábeis. Então, na verdade, não são todas UAs, né, que eu ministrei aula. Tá? A gente vai falar aqui em revisão do conteúdo. Certo? Então, semana que vem a prova. Vocês já sabem como funciona a prova. Naqueles moldes. Você já conhece. Semana que vem, no horário da aula, normalmente, tá? Então, já está avisado. Hoje vai fazer revisão do conteúdo, tá? Vai rever o conteúdo para a gente tirar todas as dúvidas aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, no chat que eu falo com vocês. E outra coisa também, se tiver dúvida, volta na matéria, tem aula gravada. Hoje eu não preparei nenhum slide, tá? Eu estou usando os mesmos slides da aula, porque é a mesma coisa, tá? Então, volte lá nas aulas e revejam para a gente não perder nada, tá? Ok? Eu vou agradecer aqui de antemão a Franciele. Franciele teve no nosso escritório lá, batendo papo, né, Franciele? Infelizmente, hoje não vai dar para você falar, mas teve batendo papo lá, né, no escritório. Ela viu o que é a prática da contabilidade de verdade, né, Franciele? E, na verdade, nem sempre que você quer é o que a lei determina, tem o problema todo, né, mas ela ficou lá com a gente. Interessante, né? É um projeto que ela está desenvolvendo com outra aluna aí, tá? Então, nesse sentido. E aí ela falou que foi bacana. Dou conselho para vocês também, gente, na medida possível, relacione com os contadores, tá? Não deixe isso para depois da formatura, depois dos 4 anos de conclusão de curso. É interessante saber o mercado que vocês estão entrando, tá certo? Saber o universo contábil que vocês estão entrando é interessante. Não deixe para o final do curso, tá certo? Então, você vai brilhar para ele lá. Essa semana eu acabo de concluir aquela questão toda para a gente seguir naquilo que é combinado, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou olhar por enquanto assim, o telefone, pode ser algum aluno, né? Não. Vamos lá, então. Eu vou para a 6ª unidade de aprendizagem. Vamos lá. Não, vou fechar aqui. Só me dá um retorno no chat, vocês estão ouvindo aí, estão vendo a 6ª unidade aí na tela de vocês compartilharem. Beleza. Nessa 6ª unidade, nós falamos de partida dobrada, lançamento contábil, eu vou falando deles aqui. Estou passando slide por slide. A prova nossa, gente, é muito fácil. A prova tudo em cima de conceito que foi falado nas aulas, ali nos slides, não tem nada diferente. Lógico que a gente coloca uma terminologia talvez um pouco diferente, mas é só ficar concentrando naquilo que foi dado na aula, os conceitos, que é tranquilo, tá? Nada diferente, não estou inventando nada, porque eu sei que a aula por aqui ficou difícil para todo mundo, então a gente não pode dar uma prova muito difícil por causa dessa questão da distância, tá? Então, a prova bem tranquila, dentro do conteúdo, dentro da proposta, nada diferente, nada de surpresa, vão entender, 17 questões, 13 questões dissertativas, questões de múltipla escolha, você já sabe como é que funciona isso aí, tá? Então, nós falamos nessa unidade de aprendizagem, técnica contábil. Estão lembrados? As técnicas que o contador usa para exercício da função dele são 4, estão lembrados? Que seria a escrituração contábil, a elaboração de demonstrações contábeis, a análise de balanço
e a auditoria, está lembrado? Então, o contador, para exercer o trabalho dele, de contabilidade, para realizar a contabilização, para realizar a balança, ele precisa de técnica de contabilidade, que seria a escrituração. A mais comum é a escrituração, a elaboração das demonstrações contábeis, a auditoria e a análise de balanço. Então, lembrado que eu falei com vocês que os contadores do escritório, como eu, usam basicamente duas, que é a escrituração e a elaboração de demonstrações contábeis. A auditoria e a análise de balanço seria um contador que não seria um contador de escritório. E é outro tipo de trabalho. Tá? Nós, que somos escritórios, fazemos muita escrituração contábil e elaboração. A auditoria é um contador específico, né? E tem uma certa certificação específica que habilita ele ser auditor, trabalhar com auditoria. Estão lembrados aí? Falar sobre tecer comentários de notas aplicativas, tá? Mas diferente de você ser contador de escritório ou não, as técnicas são essas. Se o seu escritório for pequeno e você trabalhar com auditoria, não tem problema. Mas, geralmente, os contadores de escritório não realizam isso, porque é um nicho de contador diferente que trabalha com esse tipo de informação, que seria auditoria e análise de balanço. O contador de escritório, ele é perito não, ele é mestre em fazer escrituração e elaborar. A análise, geralmente, nós não temos esse traquejo. Lógico que a gente vê um balanço ali, consegue interpretar se teve lucro, prejuízo e tal, mas a análise do balanço profundo são aqueles profissionais que trabalham diretamente com a análise de balanço. Ok? Então, as técnicas são essas. Essas são as técnicas de contabilidade. Porque o contador é diferente da área que ele atua. Por exemplo, eu tenho amigos contadores que trabalham só com auditoria. Ele não sabe fazer um balanço, ele não sabe escriturar, ele não sabe fechar uma folha de pagamento, ele não sabe calcular INSS, não sabe nada, porque ele trabalha só com auditoria. Certo? Ele não sabe o que é uma folha de pagamento, ele não sabe o que é o INSS, ele não sabe preencher uma carteira de trabalho, ele não sabe abrir e montar imposto de renda, empresa, ele não sabe nem fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física, porque ele é um contador especializado em auditoria e balanço. As demais técnicas de contabilidade, ele não consegue fazer. Né? Aí você pode achar assim, puxa vida, não, contador, ele é especialista. Da mesma forma que o médico, tem cardiologista, tem cirurgião plástico, tem médico químico, tem médico de radiologia. O contador tem a área que ele pode trabalhar seguindo a técnica da contabilidade. Ok? Então, você pode ser o contador do escritório, realizar a parte que cabe você, ou ser o contador de dois fazer. Não importa, ok? Todos os dois profissionais, ou ambos profissionais, eles têm que usar de técnicas de contabilidade. A técnica são essa aí, ok? E aí, como a escrituração é uma técnica da contabilidade, para me realizar a escrituração, eu tenho que fazer lançamentos. E esse lançamento tem partidas dobradas e partidas simples, estão lembrados? A partida dobrada é que envolve dois elementos, né? Eu tenho duas apresentações, débito e crédito, no lançamento, no método. E já a partida simples, ele tem só um lançamento. É só lembrando que eu tenho os livros contábeis específicos, que cada tipo de livro vai ter um tipo de lançamento, lembrados? A gente vai ver daqui um pouquinho. Então, quando eu faço lançamento diário, eu lanço um tipo de lançamento, razão de lançamento, ok? Então, cada livro contábil vai receber lançamento conforme a sua essência. Estão lembrados? Por exemplo, está aí na tela, o livro caixa. Quando você está fazendo a escrituração do livro caixa, o método que você usa é de partida simples, porque só tem um lançamento. Você só lança a entrada. A saída vai ser um outro lançamento, que não vai estar junto daquele ali, ok? Então, caixa, por exemplo, a escrituração do livro caixa é uma escrituração de método de partida simples, ok? O caixa, no geral, ele usa método de partida simples. Professor Gilmar, não pode, nem adianta, porque o livro não comporta lançamentos. Quando você pega a estrutura do caixa, tem lá data, histórico e lançamento. Não tem como você debitar e acreditar no mesmo. Ou entra ou sai. Ok? O lançamento do caixa,
A escrituração do livro caixa, ele aceita só o lançamento. Só um tipo de movimentação. Melhor, ele só aceita um elemento contábil para fazer o lançamento. Tá certo? Já o método de partidas dobradas, a gente tem os livros que são específicos, que aceitam o lançamento em duas modalidades. A gente vai falar deles aqui daqui para frente. Ó. Débito aumento, os lançamentos. Ó, cadê aqui? Não, está no outro slide. Eu já fiz, já sei. Vou voltar aqui um pouquinho. Está no outro lançamento. Está no outro slide, ok? Então, o método de partida dobrada fala aí, ó. A finalidade é lançar em 2 lugares, né? Geralmente é o livro Razão e o livro Diário, que são livros que comportam lançamento. Quando você pega o livro Razão, estão lembrados? É aquele livro que tem um formato de T e tem do lado débito e do lado do crédito. Então, lançamento em partida do quê? Dobrado, tá? Esse livro, ele aceita lançamento em 2 lugares, tanto entrada como saída, né? São lançamentos, são livros que eu preciso saber do saldo final dele. Aí faz fração. Aqui entrou e saiu, eu coloco o saldo diário ali. Ok? Então, eu tenho lançamento em partidas simples, tá? E eu tenho lançamento em partidas dobradas nessa questão. O que vocês têm que entender aqui, dessa ao ar, a proposta é o seguinte, que eu tenho que respeitar, o contador tem que fazer as técnicas de contabilidade para fazer o trabalho dele. Essas técnicas são a escrituração, a elaboração de demonstrações contábeis, a auditoria e a análise de balanço. E que a escrituração nos livros contábeis vai depender da origem do livro. Tem livro com escritura em partida simples e tem livro com escritura em partida dobrada. Estão lembrados? A forma de fazer isso. Já adiantando um pouquinho, para ver que não mudar o slide, esses livros contábeis, estão lembrados? Os livros que a contabilidade tem, balanço, livro diário, razão, esses livros, por via de regras, eles têm que ser, dependendo deles, já falar daqui um pouquinho, esses livros têm que ser autenticados em órgão competente, estão lembrados? Então, ao final do exercício, depois o contador elaborou o balanço, fechou o balanço direitinho, fechou as demonstrações contábeis, o livro diário está escriturado, o contador tem que pegar esses livros e submeter esse livro à autenticação no órgão competente, lembrados? Então, esse livro, que não é um livro mais, livro digital, não de papel, é um livro digital, esse livro tem que ser autenticado no órgão competente. O que seria essa autenticação? Seria guardar ele num lugar específico. Lugar específico, não. Num órgão competente. Tá? Então, os livros contábeis, no final do período do exercício social, o contador tem que encerrar as contas, encerrar direitinho, e submeter esse livro à autenticação. Os órgãos que fazem isso, que autenticam os livros, é a junta comercial, cada estado tem a junta comercial, né? Lá, todas as empresas que são criadas, tá, Franciele? Todas as empresas que são criadas, elas estão guardadas lá na junta comercial. Cada estado tem uma junta, então, se você tem empresa em Minas, vai ter a cópia desse balanço na junta comercial. Ok? E fica lá. Tanto o balanço como a constituição de empresa também. Quando eu monto a empresa, ou eu encerro a empresa, eu tenho que colocar isso na junta. Então, esse balanço, ele tem que ser autenticado ou na junta comercial do Estado ou no cartório, né? O cartório, geralmente, são aquelas empresas chamadas imunes-isentas, associações, clubes, né? Essas empresas que têm ata, livro de ata, chamados são livros, ata não, chamado livros sociais, tá, Franciele? A ata é um livro social. Eu não tenho o livro Razão, o livro diário. O livro de ata é chamado de um livro social. Esse livro social tem que ser autenticado no cartório. Já o balanço, não. O balanço é na junta comercial, ok? Então, as empresas, elas registram o balanço ou na junta comercial ou no cartório, tá certo? Vai depender da sua empresa. Se é uma empresa comercial ou se a empresa é uma associação, tá certo? Então, só lembrando que esses livros contábeis ou livros sociais, isso sociais não está na matéria,
Eu não coloquei. Estou falando sobre a tarefa Franciele. Esses livros sociais, eles têm que ser submetidos à autorização, à autenticação no órgão competente, ok? Ou junta comercial ou cartório. Lá está guardado todos os balanços da empresa. Lógico que a empresa maior, que seria uma sociedade anônima, o balanço dela é publicado no próprio site dela ou no jornal. Depois que a auditoria foi lá e comentou o balanço, deu notas aplicativas e teve parecer de auditoria, certo? Funciona assim. Lógico que eu falei com vocês, está na matéria. Hoje, o governo, na verdade, os bancos estão pedindo mais o balanço que está dentro do SPED, estão lembrados que eu falei na aula? Né? Hoje, o governo federal, o banco hoje, além do balanço que você encerrou e colocou na junta, o banco quer o quê? Ele está querendo também o balanço que você está dando SPED. Pelo SPED vai ser o balanço. Então, o banco, o governo quer ver o que você colocou no balanço, que está na junta, e o do SPED, para ver se são iguais. Eles têm que ser iguais. Ok? Então, até aí, beleza. Deixa eu mudar de slide aqui para vocês. Eu vou para a unidade agora, a unidade 8, porque a unidade 7 nós fizemos, foi o exercício prático. Então, não teve assim aula. A unidade 7 teve, a unidade 7 não teve. Eu vou para a unidade 8. A 8, sim, foi aula. Tá? Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Aqui. Vou compartilhar a tela. Acho que agora vai dar certo. Já estão vendo aí a 8ª unidade. Ok? Estão vendo a 8ª unidade aí. Vamos lá? Na frente. Se tiver dúvida, aciona o chat aí. Infelizmente, hoje, vai chegando no final do semestre, nada funciona, tá? Vai dando uma sobrecarga de documento no computador, mas é assim mesmo, infelizmente. Mas tá legal. Depois você volta para a aula gravada, a aula vai estar lá no YouTube, vai estar tanto no Aba quanto no YouTube. Vocês acessam a aula. Nessa unidade, na 8ª, nós falamos sobre esquema básico de estruturação, que é a nossa matéria laboratória, nós batemos muito nisso, em estruturação contábil. Tá? O ideal é que fosse um laboratório, mas não teve como por conta da pandemia. Nessa unidade, nós falamos muito de métodos, pouco deles, e falamos de planificação também. Deixa eu adiantar aqui. Então, nessa unidade, eu falei um pouco de planificação. Não sei se estão lembrados do que é isso. Mas o que é planificação? Planificação é aquele trabalho que o contador realiza, né? Vou melhorar isso aqui. São os estudos que o contador realiza antes de começar a fazer o quê, Franciele? A escrituração. Para ele não ser pego de surpresa, para ele não fazer um lançamento errado, não deixar de contabilizar a conta, o contador faz estudo para ver como é que a empresa, como é que a entrada que ela é, quais são documentos contábeis, documentos fiscais que ela utiliza. Ela utiliza o quê? Nota fiscal eletrônica, ela utiliza CTE de frete, ela utiliza nota fiscal de produtor rural avulso. O que ela utiliza? Né? Como é que é a conta bancária dela? Quais são as entradas na conta bancária dela? Essa empresa tem marca de cartão de crédito, a marca de cartão de... Enfim, a planificação é o estudo que o contador faz para entender como é que vai ser o quê? A escrituração contábil. Tá? Eu tenho que entender como é que é a operação desse cliente que está chegando para o escritório ou para a sua empresa, não importa. Eu tenho que entender para não deixar nada fora do quê? Aos olhos do plano de conta. Tá? Se você não fizer esse trabalho e não tiver estudado de planificar, que seria fazer esse estudo, talvez você vai deixar uma operação do cliente fora do alcance da contabilidade, por não conhecer a empresa, né, fisicamente, ou até mesmo para não entender como é que era a operação da empresa e colocar isso dentro do plano de conta. Então, é indicado que o contador faça isso antes de iniciar o trabalho de contabilidade. Lógico, gente, com a empresa menor, uma empresa que presta serviço, que só emite uma nota fiscal por mês, e ali é mais tranquilo. Mas vamos supor, Franciele, como exemplo, você vira contadora
vou entender. Um laticínio desse grande aí, da empresa que tem leite, fim de desconto, e leite que não bateu, e a férias de funcionário, né? E isso tudo. Ontem mesmo no escritório, eu estava comentando, fugi um pouco da matéria, mas dentro da matéria. Ontem mesmo no escritório, eu estava comentando com o meu sócio lá, o André, que na verdade é o seguinte, olha só, é bem forte para vocês entenderem o que eu estou fazendo a planificação. Nós estamos pegando um cliente lá, que a atividade dele é futebol. É um time de futebol. Tá? Nós estamos entendendo disso. É um time de futebol que nós estamos pegando. É um time de. Já foi de Série A de Campeonato Mineiro, hoje está na Série B. Tá? É um time grande. E está chegando para a gente, e eu estou estudando como é que faz isso tudo. Mas só precisa entender. Olha só como é que é difícil fazer uma contabilidade de algo que você não entende. Você imagina você é contador de um time de futebol. Embora as mulheres às vezes não entendam muito de futebol, é machismo, mas olha só, Franciele, a turma que está aí, Ronaldo está aí. Olha só, um time de futebol ele tem jogo, em via de regra, tem jogo quarta-feira e tem jogo sábado e domingo. Toda quarta e domingo tem dinheiro entrando. E está entrando vende ingresso e receita. E aí vem a Globo, joga o patrocínio dele. Aí vem dinheiro que o patrocínio pagou. E aí, você entendeu como é que deve ser esse emaranhado de coisas que você tem que entender para ter contabilidade? Aí vem o jogador que foi vendido. Aí não pagou o jogador direito, tem a multa decisória. Aí tem que pagar a arbitragem, a federação. Aí tem que comprar isso, mais aquilo. Aí tem aluguel do estádio. Aí tem a verba da televisão paga, mas pagou a verba do ano passado, esse ano. Tudo isso tem que estar aos olhos da contabilidade. E se o contador não entender e lá ver como é que funciona isso, ele vai dançar. Então, essa planificação visa isso, você entender. Lógico que você pegar um cliente que já está acostumado é mais fácil. Então, é ideal que vocês façam isso, essa planificação, para entender como é que é a operação do cliente. Falo, se o cliente vê uma operação fácil, é menor, é fácil operar. Agora, imagina aí um frigorífico, que eu estive lá dentro dele, carcaça que vende para mato boi, e carcaça que vai ser couro, sangue que vai para o laboratório, e em situações que a contabilidade tem que estar lá contabilizando. Ok? Então, a planificação é isso. Seria tudo aquilo que o contador faz, o estudo realizado. A planificação não é o plano de contas, tá certo? O plano de contas vai ser a consequência da planificação. O plano de contas seria depois da planificação, ok? Não confundam isso. E até aí fala, tá vendo? Depois que fiz a planificação, eu vou elaborar o plano de contas. E a forma que eu vou estruturar? Eu vou fazer a estruturação, Franciele, mais detalhada, eu vou fazer resumida, eu vou fazer uma apuração desse lucro trimestral, eu vou fazer anual, tá certo? Eu vou trabalhar com provisões de imposto de renda, de contribuição, eu vou trabalhar com provisão de folha. Como é que vai ser isso aí? Né? A empresa vai operar com caixa, ou a empresa vai ter banco, qual banco vai ter? Enfim, eu tenho que entender isso aí. Vou ter que criar uma conta lá como receita derivada de atividade extra, por exemplo. Aquilo que estragou, eu vendo mais barato, incorporo como receita. Então, isso é a função do contador. Tá? Essa planificação, para depois elaborar o plano de conta. Tá? Como é que eu elaboro o plano de conta? Conhecendo a realidade da empresa. Tá certo? Isso, gente, estou explicando a forma correta de fazer. Não que a gente faz errado, e não, mas a forma correta de fazer. Tá? De fazer esse trabalho. Ele é burocrático, mas é assim que é. Ok? Falamos também que essa questão da escrituração, toda essa questão contábil, eu fico na mão, que seria limitações, eu fico na mão dos clientes. Você vai ficar na mão do cliente. Você vai ter um certo limite. Se você não for informado pelo cliente com documentação fiscal, você não tem como trabalhar. Como eu fecho um balanço, como eu fecho um livro-razão, como eu faço um caixa, um diário, se eu não estou recebendo as informações periodicamente do cliente. Né? Por exemplo, hoje, algo real, hoje foi o dia 24, não é isso? 24 de novembro. Eu ainda, está faltando ainda clientes mandar para mim o SPED fiscal, para me calcular o imposto dele. O imposto venceu, vou vencer agora, o ICMS venceu. Consegue compreender?
quando for chegar a gerar o imposto para o cliente, os impostos estão todos atrasados com juros e multas, porque até hoje eu recebi o SPED do mês de outubro, quase um mês para frente. Ok? Então, a limitação da contabilidade é essa. O contador só consegue fazer aquilo que está em mão. Se você não receber documentação, você não consegue fazer o trabalho dele. Inclusive, gente, é uma dica para vocês, enquanto profissionais de contabilidade, quando for começar a fazer um trabalho com o cliente, quando alguém te contratar, contratei a Franciele como contadora. A Franciele pode ter empresa, pode ser contadora autônoma, ela pode ter um CNPJ ou não, mas ela tem que estar habilitada ao conselho, é lógico. Né? E aí o que acontece? A Franciele tem que fazer um contrato de prestação de serviço entre eu, contador, e a empresa. Isso é muito importante, gente. Tem que guardar essa dica. Tá? Vocês têm que fazer um contrato de prestação de serviço entre você, profissional de contabilidade, e o seu cliente. E aí você vai colocar nesse contrato como é que é a sua relação. Como é que você faz o imposto? Eu faço o imposto depois que ele manda o arquivo para mim. Certo? Você tem que colocar as cláusulas contratuais muito bem definidas para não ter problema de questões do Código Civil, chamado de responsabilidade solidária, tá certo? A responsabilidade solidária me garante, se eu não fizer direito, tem culpa com certas coisas, tá certo? E até mesmo o conceito de contabilidade, quando você for fiscalizado. Então, você tem que fazer um contrato entre você e seu cliente, explicando isso tudo, que você só vai fazer aquilo que está na sua mão. Se você não receber nada em em documentação, não tem como você prever, imaginar algo, tá certo? Então, fica a dica para vocês aí, dentro dessa limitação. E sempre saber que o interessado nisso tudo é o cliente. Tá? É o cliente, não é você. O lucro que a empresa gerou não é para você. Né? Não é porque a empresa deu lucro a mais, você vai aumentar o seu honorário. Lógico que pode conversar com o cliente, ó, a sua empresa teve demanda maior, você agora tem 10 funcionários, antes era 2, você pode falar com ele. Agora, o lucro não tem relação com o honorário, muitos clientes têm medo disso, né? Deu lucro, não. Então, o lucro não é de... O lucro contábil, ele não é de interesse do contador, ele é de interesse exclusivamente da empresa, do governo, do sistema financeiro, não do contador. Tá? Então, quando o contador pede um documento, ele não está pedindo para ele próprio, ele está pedindo para a empresa. Tá certo? Que isso fique bem claro também, para vocês entenderem. Aqui é o meu slide, que foi uma aula menor também. Esse slide aqui foi menor. O slide da aula 8 foi menor, porque foi uma aula menor também. Nós continuamos, nós fizemos algum exercício fizemos exercício nessa aula. Então, foi pouco slide também. Ok? Vou dar stop nesse aqui. Vou fechar e vou abrir a aula de número 9. Segurar um pouquinho para a gente ganhar um tempinho, até para a garganta esfriar um pouco. Gente, dentro do conteúdo da matéria, não acabei não, dá uma só refrescada. Dentro do conteúdo, dentro do que está proposto a matéria, nada diferente, tá? Tudo dentro da matéria, nada diferente, tá certo? Tudo dentro do conteúdo, vocês não têm nenhum tipo de surpresa, tá certo? É outra coisa, volte na unidade de aprendizagem, volte lá nas aulas gravadas, tudo lá direitinho, conforme está aqui. Não fique limitado a só a revisão, porque muitas vezes o aluno acha que eu estou revisando a prova, estou revisando o conteúdo. Então, né, o que eu estou falando aqui não vai cair na prova. Né? Não vai cair na prova. Estou revisando geral. Esse ponto que eu acho importante. Então, eu oriento vocês a voltar lá depois, cada aula gravada. Vocês têm uma semana para isso, tem um final de semana para fazer isso aí. Ok? E aí, nessa unidade 9, nós falamos sobre os livros. Estão lembrados dos livros aí? Diário, Razão. São livros que são alvo da contabilidade.
tá? Sem esses livros escriturados, a gente não tem como fazer análise de balanço nem nada. E não adianta falar em fluxo de caixa, não adianta falar em análise de balanço, não adianta falar em nada se você não tiver primeiro esses 2 livros aí, escriturados. E certo, seguindo os princípios da contabilidade, as formas que ele tem que ser. Ah, eu vou fazer a DFC. Vai fazer se você tiver escriturado os livros. Ah, o lucro real, se você tiver escriturado o livro. Então, lá para o final, lá no balanço, no lucro, você consegue apurar se você tiver feito esses livros aí. Ok? Estão lembrados aí do diário? O próprio não fala, é um livro diário, ele é cronológico. Registra a movimentação da empresa diária, todo dia. Esse livro, Franciele, não aceita ele abrir. Esse livro não aceita você abrir de primeiro e não ter lançamento nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, só dia 10. Não. A empresa, qualquer empresa, ela tem alguma atividade de pagamento, recebimento todo dia, né? Lógico, você pega, por exemplo, aí uma loja de roupa, né? Eu imagino que uma loja de roupa dessa médio porte, ela não vende roupa nem segunda, nem terça-feira, geralmente começa fraco. Mas quinta, sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, ela vende. Então tem que ter lançamento diário. Eu não posso ter um livro diário que eu abro ele dia 1º e só vou ter lançamento dia 29. Isso vai ser autoescravização também, porque o próprio não fala diário. Porque é comum, Franciele, os empresários lançar tudo que dia? Dia 31, dia 30. Não, eu vou lançar tudo que eu paguei, recebi, não. Ele é diário. Ele tem que ter a cronologia. Eu não posso, eu posso pular dia se realmente aquele dia não tem movimento. Por exemplo, lógico que tem movimento, tem coisa que entra pelo banco, que entra sábado, domingo, né? A gente sabe. Mas de via de regra, essa empresa tem que ter lançamento diário. Lógico que tem empresa que dia 1º não paga, porque não tem. Enfim, tem toda a programação. A gente sabe disso. Mas esse livro tem que ter uma cronologia coerente. Eu não posso ser no diário, tem lançamento dia 30, dia 15, dia 30. Não, de 15 dia não é. Eu tenho que ter cronologia. Uma cronologia chamada livro diário, tá certo? Então, você tem que ficar atento a isso. Respeitar a cronologia. Ah, Gilmar, que besteira. Você está falando a maior besteira do mundo. O que acontece é demais, gente. Cliente emitir nota fiscal só de 10 em 10 dias. Tá? Estou falando aqui algo que eu não poderia falar. O cliente ele tem que emitir nota todo dia daquilo que ele vendeu, ele concentra só de 5 em 5 dias. Aí seu diário vai ter a mesma orientação. Ok? Então, muito cuidado com isso aí. O diário ele é cronológico. Tá? Siga esse item. As transações são registradas em ordem, data, e não importa a qualificação, nada. Eu tenho que lançar diário. Ok? O livro diário é um livro comercial, obrigatório. Tá? Ele tem que ser... ele tem que estar autenticado, termo de abertura e termo de encerramento, o contador assina ali, termo de abertura. Esse livro da empresa Franciele Transporte é o primeiro livro diário que ela está fazendo, o livro número 1. Esse livro contém 100 folhas numeradas, de 1 a 100. Esse livro abriu agora, dia 1º de janeiro de 21. E lá no final encerra. Esse livro é o livro diário da Franciele Transporte, contém tantas folhas que encerrou o dia tal, tal. É o livro 1. No outro ano, livro diário Transporte Franciele, é o livro 2, com 10 folhas, e assim vai. Ok? Cada ano que você faz, esse livro vai ter uma numeração. Então, tem o livro 1, o livro 2, o livro 3, e cada livro vai ter a quantidade de folhas relativa ao que você está escriturando. Né? Falei com vocês, né? Na aula, no dia dessa aula aqui, lembram? Imagina um livro diário do Coelho Diniz, vou falar o nome. Você imagina o tamanho do livro diário desse do Coelho Diniz. Né? Eu faço um escritório lá, o livro diário para ele, um cliente médio, dá em torno de 100 folhas, um livro diário. Né? Você imagina o Coelho Diniz. Tanto, não é nem folha, você imagina o tanto de qualidade de livro. Deve dar nem sei te falar quando, deve dar caixas e caixas, e deve caber no caminhão, porque deve ter tantas folhas, porque todo dia, e várias vezes ao dia, e muitas vezes ao dia tem lançamento. Cada compra que tem, cada item que tem, todo dia, de segunda a segunda, de 8 da manhã
até as 9 horas da noite, parece, lançamento todo dia, todo mundo comprando, vendendo, pagando. Então, o livro diário é assim, tudo aquilo aconteceu. As empresas maiores, elas vão ter um livro bem maior de detalhamento. A empresa pequena não importa. Todas as duas têm que ter o livro diário, seguindo a cronologia desse livro. Ele em partido dobrado, estão lembrados? Ele utiliza o método de partido dobrado, diário, ele é de partido dobrado. Gente, eu sempre que lembrar, vou falar. Esse livro não é livro de papel, tá? A gente fala livro, ficou o nome, né? Mas não é livro. Pode ser que daqui a um dia ele muda. É diário, né? Eletrônico. Pode ser que daqui a um dia o Conselho Federal de Contabilidade edita aí uma instrução normativa e fala, agora não é diário não é livro diário não, agora é diário. Está com uma coisa eletrônica, porque, na verdade, eles não são físicos, eles são eletrônicos. Tá? A finalidade do diário está aí na tela vocês, controla as contas patrimoniais, evitando fraude. Por quê? Para controlar. Eu estou vendo a nota fiscal aqui, estou com dúvida se ela foi paga ou não, deixa lá no diário, onde é que ela está essa nota. Então, serve como de controle. Tá? E, da mesma forma também, se o cliente pegar algo que está fora do diário, aí o cara pode ser multado. Eu tenho uma escola na minha mão aqui, dia 10 de janeiro, dia 10, Franciele Transporte, certo? Dia 10 de março de 2021, ela emitiu uma nota de R$1.000. O auditor vai lá no diário, não tem essa nota, essa nota tem problema. Ela não foi contabilizada. A Franciele errou ou ela omitiu, certo? Porque deveria ter colocado no diário. Então, ele serve para isso, para ver se ficou certas as questões. Tudo foi lançado ou não, tá? Livro diário. Muito cuidado disso. Coloca entrada, saída, pagamento, documento, serviço prestado, mercadoria vendida, não importa. Impostos pagos, receitas, enfim, não importa. Aluguel pago, seguindo o princípio da contabilidade, da entidade. E o diário, Franciele, só pode ser lançado contas pessoais. Pessoais não, conta da empresa. O contador não pode colocar no diário ou escriturar no diário despesas que estão fora da alcance da empresa. Por isso que eu faço a planificação. Tá? Planificação. Se você tem o seu cliente que está usando o cartão de crédito da empresa, o cartão de conta corrente, para pagar despesas pessoais, você vai ter que criar um aparato, contato Franciele, para evitar isso e ele passar de novo dar o documento. Quando a pior hipótese, você arrancar o cartão de crédito dele e ele usar isso. Porque você consegue ver isso na planificação. Tá certo? Então, tudo aquilo que você faz é planificação. Para evitar o quê? Para evitar que você tenha dentro do seu diário algo que não está na contabilidade. Gilmar, esse é outra bobeira que está falando. É o primeiro livro que a ação pede isso aí. A Prefeitura de Mansul pegou uma turma mês passado, 2 meses atrás, serviço aí. O primeiro livro que ela pegou diário, que era o caixa diário das empresas. Todos pediram. Ela queria ver se as notas que ela está emitindo estão no diário da empresa. Então, é o livro que é mais fiscalizado pelos órgãos para saber receita é livro diário. Certo? Pega diário. Quando eu quero saber nota fiscal de entrada e saída, eu vou para os livros de entrada e saída. Ok? Então, muito cuidado com o livro diário. Pode achar que é um livro bobinho, que não. É o livro que mais é solicitado pelo órgão público para fiscalizar a empresa. E pode achar que não, as empresas são muito fiscalizadas ainda, tá? Muito. Ainda mais município. Ok? Esses livros que são obrigatórios a registro, eu falei com vocês que esse livro tem que ter termo de abertura e encerramento, assinado pelo contador e empresário, tá? Toda escrituração, gente, o balanço assina o contador e empresário, a DRE assina o contador e empresário, o termo de abertura assina o contador e empresário, notas explicativas seria o contador, editor e empresário, e aí daí vocês veem a importância, né, de conhecer a estrutura contábil, porque talvez um balanço Franciele que você realizou hoje, daqui 2 anos, ele pode ser alvo de alguma coisa
e você ser responsabilizado por aquilo, pelo Código Civil, que dá essa incumbência aos contadores. O que eu falo quando eu falo de responsabilidade solidária, o que eu estou falando? Que você, futuro contador ou contador, responde pela empresa, mesmo que você não tenha assim, nada a ver com isso. Tá? Você é solidário com a empresa. Se a empresa tiver um prejuízo lá, contábil, você vai ter que responder por aquilo, porque você que passou por aquilo a informação. Tá? Por isso que é interessante você fazer um contrato de prestação de serviço com o cliente para resguardar o seu direito. De uma outra bobeira está falando. Mentira pura. Eu não respondi sobre isso. E olha que eu não sou um contador tão grande, nosso escritório é um escritório tão grande, e mesmo o cliente que deu esse problema, foi um problema um cliente tão grande, mas eu respondi por isso. Eu tive que falar aqui com vocês. Eu tive aqui embaixo, perto de casa, aqui, para baixo do Escola do Futuro, na Justiça Federal. Respondeu o juiz federal. Tá certo? Porque a empresa entrou na situação, certo? A diretoria não quis responder sobre aquilo, eu fui intimado. O Sal chegou aqui em casa, assim, eu falo que é verdade, e é da nossa profissão. Chegou em casa, que hora dessa noite? E o Márcio está intimado aí amanhã lá no fórum de trabalho, federal, perfeitamente. Foi lá, certo? Então, por conta de ser essa responsabilidade, mesmo que você não queira, você é responsável. Por isso que tem que fazer um contrato de prestação de serviço, resguardando as devidas limitações. O órgão que faz isso é a Junta Comercial Cartório, só frisando, tinha falado. Então, o órgão que registra balanço, que registra diário, chama-se Junta Comercial ou Cartório de Título de Protesto, certo? Junta Comercial seria para as empresas comerciais, e aquelas empresas chamadas, que a gente chama elas de monizentas, que seria o clube, associação, os asilos aí, essa filantropia, isso é feito por cartório de títulos, tá? Esse registro de balanço patrimonial. Ok? O balanço prefeito legal, né? As demonstrações contábeis da verdade. Elas têm um período para fazer isso, que é final do mês de abril, tem que fazer isso, que eu tenho que encerrar o balanço de 31 de dezembro, por exemplo. Por exemplo, não, exemplo. Vamos fechar o balanço agora, 31 de dezembro de 2021. Na verdade, essa data existe. É o ano novo, né? Ninguém está trabalhando. E ainda tem coisa a acontecer. Vamos imaginar que lá dia 10 de janeiro, Franciele, você recebeu toda a documentação do cliente e você já tem condição de fechar o balanço. Você fechou. Lá no dia 20 de janeiro, seu balanço está fechado, com lucro escriturado, ou prejuízo. Você tem isso prontinho. Então, você vai pegar esse balanço, colocar aí na junta comercial. Cumpriu a regra. Tá? Ok? Então, daí para frente, durante esse ano todo, você vai levar esse balanço e levar na junta, o banco, o governo, é o que está valendo. Mas você tem até que dia? Até o final de abril fazer isso, para registrar o balanço. Ok? Depois dessa data, o balanço vai perder validade. Você vai registrar ele novamente, depois da data. Mas ele não tem validade mais. Por exemplo, vocês vão entender aqui agora. Dia 1º de janeiro de 21. Dia 10 de janeiro de 2022, ano que vem. E aí o banco pede para o seu cliente um balanço. Aí você pode mandar ainda o balanço anterior, porque esse novo ainda não está na época de publicar. Conseguiu entender? Se lá em janeiro alguém te pede balanço, você pode mandar o anterior que está registrado, porque o balanço de 2021 ainda não está no período dele ser registrado. Ok? Vocês entenderam isso aí? Tem um prazo. Respeitou o prazo, não tem problema. E, voltando à questão do SPED, da SCD, são as obrigações acessórias do governo, eu coloco dentro da SCD, né, que é o SPED, e dentro dele tem um prazo para fazer, que está na tela aí. Então, dentro do SPED, quando eu estou fazendo o SPED, vou botar aqui, onde é que está isso aqui? Dentro do meu SPED, vai os livros, correto? Vou botar aqui. Aí, estão vendo?
Dentro do SPED, quando eu vou entregar o SPED, dentro do SPED, quando eu faço a entrega do SPED, ECD, eu estou entregando também o quê? O livro diário e o livro razão e, logicamente, o balancete. Tá certo? Então, o SPED ECD também está começando a servir como autenticação. Eu acho que no futuro, não distante, vai ser só ele. Ninguém vai aceitar mais a junta comercial. Porque a junta comercial ainda, quer dizer, uma palavra que eu não podia falar em aula online, assim, mas vou arriscar em falar. Infelizmente, na junta comercial, você pode fazer, não, tem pessoas que fazem um balanço diferente para a junta. Que a junta comercial não vai ao Franciele questionar se aquilo está certo ou errado. Se o cliente faturou 1.000 e você colocou um balanço que faturou 20 mil, a junta vai aceitar. Lógico que depois ela vai passar em Receita Federal, mas ela aceita. Mas o SPED não aceita. O SPED tem que ser exatamente aquilo que você fez. O SPED não aceita o jeitinho. Tá? Então, tem muito cuidado com isso. Tá? E aí, Franciele, vou falar muito da Franciele hoje, que ela foi no escritório, que ela compartilhou que estava lá. Justamente isso. Um cliente que estava necessitando de fazer o SPED com essas informações aí. Ó. E não tinha. Então, nós discutimos isso aí lá no escritório. Beleza? Vou fechar aqui, vou partir para outra. A outra unidade é a 10ª unidade. Se tiver dúvida, gente, usa o chat lá, tá? Infelizmente, o áudio aqui deu problema, mas é assim mesmo. Essa unidade eu falo do balanço patrimonial, tá lembrado? O balanço, o tipo de balanço que tem, além do balanço patrimonial, né, na verdade, melhor, nós falamos do balanço patrimonial. Nós falamos também nessa unidade o nome que recebe o balanço do órgão público, né? Ele é diferente, tem mais balanço aí. Tá? Estão lembrados? É uma matéria bem tranquila isso aí. Então, o balanço patrimonial, né, é um relatório elaborado pelo contador, depois que o contador tem as informações da empresa. O balanço ele tem a informação ali, estática, né? É num período determinado. Né? Eu quero fazer um balanço de hoje. Eu não consigo no balanço ver para frente. Eu consigo ver só o que está até hoje. Então, é estático. Tá? Balanços patrimoniais. Dentro do balanço, estão lembrados? Vai estar só contas patrimoniais. Né? Uma coisa aqui. Dentro do balanço vão ter contas patrimoniais, né? Vão ter contas de ativo e contas de passivo. Estão lembrados? Dentro do ativo, geralmente, as contas vão ser de origem devedora e a conta do passivo vão ter de origem credora. Estão lembrados? Só que dentro do ativo, embora o ativo seja devedor à origem das contas, eu posso ter no ativo algumas contas que são credoras. Da mesma forma que no passivo, a origem dele é conta credora, eu posso ter conta devedora nesse grupo de contas. Que são contas redutoras, estão lembrados? São contas que ajustam. Então, dentro do ativo e dentro do passivo, eu posso ter contas que vão ter a origem diferente do que a dela, que é a devedora ou credora. Tá? O balanço patrimonial, gente, ele não comporta conta de resultado. Tá? O balanço não tem conta de resultado. As contas de resultado, a gente vai ver depois na outra unidade, ela pertence a um outro tipo de demonstrações contábeis, não balanço. O balanço patrimonial, nele vai só as contas de ativo e passivo, dividido pelo grau de circulante, pela exigibilidade. Eu tenho ativo circulante, eu tenho ativo não circulante,
eu tenho patrimônio líquido, eu tenho passivo circulante, eu tenho ativo intangível, tenho imobilizado. Quer dizer, o patrimônio, o balanço patrimonial, ele é dividido em grupos. Então, cada conta vai estar no seu grupo correspondente conforme a sua essência. Tá? A caixa vai estar no circulante, o carro vai estar lá embaixo imobilizado, a mercadoria vai estar no estoque. Então, dependendo da conta, ela vai ter. Por isso que eu falei com você que o contador tem que fazer planificação. Porque talvez, Franciele, eu coloque uma conta no lugar errada, e aí eu vou ter um problema de liquidez, né? De números. Por exemplo, eu coloco a conta, sei lá, estoque lá no mobilizado. Não. Eu tenho a conta, por exemplo, lá no estoque chamado mercadoria de mochilifado, que é aquilo que eu compro para usar. O que eu compro para uso próprio da empresa vai estar no estoque, vai estar no mochilifado. Aquilo que eu compro para evento vai estar na venda de mercadoria. Então, cada conta vai estar contabilizada no grupo correspondente à sua natureza. Por isso que é interessante entender. A empresa tem uma aplicação financeira, onde é que vai isso? Contabiliza? Contabiliza, sim. Você tem lá ativo, circulante, quantidade, aplicações financeiras. Vai lá, aplicação financeira. A empresa ela tem investimento de ações, a curto, longo prazo. Então, tudo que a empresa realiza, isso tem que ser contabilizado. Tá? Nada pode ficar à margem disso aí, porque senão o seu balanço vai ficar diferente. Além do balanço patrimonial, virou uma moda disso aí. Lógico que as empresas maiores, as empresas menores não fazem isso, até porque a empresa menor não tem muita destinação disso, que é colocar em números, evidenciar em números as questões sociais que a empresa realiza. Tá? Isso é chamado balanço social. Geralmente a empresa maior faz isso, até por conta de benefícios fiscais. Falei com vocês que as empresas têm a tributação pelo lucro real, tá? Ela tem benefício fiscal quando ela faz alguma doação para uma entidade. Então, isso tem que estar no balanço social. Tá? A empresa menor não faz, o pequeno empresário. Mas as empresas maiores aí que têm essa tributação pelo lucro real, querem evidenciar isso, querem ficar bem na fita com a sociedade, com o comércio, a gente chama de stakeholders, né? Ela faz o balanço social. Tá certo? Quer colocar em dados aquilo que ela fez de bom para determinada pessoa ou para o grupo econômico, ou para a empresa. De repente, se a empresa tem uma creche, se ela está apoiando alguém, isso coloca no balanço. Lembrando que as empresas que são tributadas pelo lucro real, elas têm incentivos por fazer isso. Tem incentivo por cuidar do jardim, ela tem incentivo por patrocinar um atleta, por exemplo, ela tem incentivo por fazer a doação para a creche, sabe? Ela tem incentivo por ter feito um refeitório para o colaborador dela, então tem incentivo, ok? Coloquei, é algo um pouco fora da matéria, não. É algo novo que tem surgido, que é o termo ESG, estão lembrados aí? É o termo em inglês, que eu não vou arriscar em falar esse termo, mas tem muito a ver com ambiental, social e governança. As práticas que as empresas fazem, as práticas que as empresas realizam de boa sociedade, isso é transformado em índice. Esse índice tem o nome de ESG, que abrange a empresa como um todo. Todas as questões que a empresa que ela realiza pode ser algo desse ESG. Do ponto de vista, poluição sonora, visual, diversidade, conduta. Por exemplo, aí, tem muita empresa que não realiza transações comerciais com a empresa e o sócio tem um capital de fonte meio duvidosa, ele não compra, é o ESG. Por exemplo, eu compro da empresa, vou ter que saber de onde que vem a água que ela lava o café dela, por exemplo. É água que é tratada, beleza, isso são práticas. Então, o ESG visa garantir a lisura comercial da empresa. E todos os órgãos, a transparência na contabilidade, chamada de compliance. Por exemplo, será que a empresa que você está negociando tem a prática de contabilidade correta? Será que segue os princípios? Será que está fazendo a contabilidade certinha? Né?
Ah, Gilmar, o que tem a ver com isso? Tem a ver você negociar com a empresa fazendo a coisa certa. Certo? Então, essas práticas dão o nome de ESG. Como é que está a satisfação? Por exemplo, você tem um cliente X lá. Como é que está a satisfação do cliente com esse cliente, toda da sociedade, dos vizinhos, enfim. Isso tudo são as práticas ESG. Então, um pouco fora da contabilidade, isso aqui. Mas é mais enriquecer a aula. Tá certo? Tanto o balanço orçamentário como o balanço financeiro são balanços destinados às empresas as entidades governamentais, seria a prefeitura, seria aí as autarquias públicas, por exemplo, o SAAI, por exemplo, a Câmara Municipal. Essas empresas, além do, elas fazem um balanço chamado orçamentário e balanço fiscal. Por incrível que pareça, falei com vocês, embora talvez pareça uma piada, mas uma prefeitura que tem a contabilidade, tá, gente? E tem toda a estrutura de contabilidade, lei que determina isso, de como fazer, não fazer, e é até bonito, eu falei com vocês. A estrutura da contabilidade pública é bem legal, tá? Então, o contador público, o contador se trabalha muito sim com a lei. Todos nós trabalhamos, mas o contador público ele só pode fazer aquilo que está orçado, que foi votado, né? Ele não consegue fazer nada fora do orçamento. O orçamento seria o quê? Teve a votação que determinou quanto o prefeito vai usar. E só pode usar aquilo. Se usar mais daquilo, o prefeito pode ser cassado e não ter as contas aprovadas. Então, o contador público ele segue muito o que está orçado. Ok? Se eu tenho orçamento para isso, eu compro. Se eu não tenho, não adianta. Diferentemente da empresa comercial, e o empresário ele faz o que quer, porque ele não tem que dar satisfação para ninguém. Já na partição pública, ele tem que seguir o orçamento. Gilmar, professor Gilmar, então como é que acontece essas coisas de ver a televisão aí? Aí é um ponto bom para a gente. Isso é realizado, gente, escândalo, lá longe, fora da contabilidade. Isso não tem nada a ver com contabilidade. O que acontece na Operação Lava Jato, isso é feito lá fora, não dentro da contabilidade, porque a contabilidade tem que ter o instrumento na mão. Ok? Então, tudo isso não tem nada a ver com contabilidade, não. Isso é bem fora. Não é alcançado pela contabilidade. Lógico, chega uma nota da contabilidade que foi maior do que está orçado, né, e tiver anotação, você paga, mas está fora da contabilidade. Tá? E aí, aqui eu falando das contas do ativo, que eu falei no início, elas podem ser as contas do ativo, mesmo que a origem dela é devedora, elas podem ser credoras, e as contas do passivo, mesmo que elas são credoras, algumas delas podem ser devedoras. São contas redutoras ou contas de ajuste, lembrado? São contas que vão organizar o balanço. Tem grupos ali e vão atualizar. Por exemplo, a Franciele comprou um carro hoje, para a empresa dela aí, certo? Comprou um carro. Contabilizou esse carro por 100 mil. Lógico que esse carro pode ter uma valorização, lógico que pode. Mas a tendência desse carro é perder o valor. Até porque você compra um carro, tirou da agência, botou na sua loja, ele vai barato, o preço dele caro. Então, à medida que você vai usando esse carro, vai desgastando esse carro, tanto o carro, quanto o equipamento eletrônico, computador, né, esse carro, esse bem é depreciado. Como é que eu deprecio isso? Através das contas de ajuste, que é a depreciação. Aí, todo ano eu vou depreciando ele. Eu vou fazer um lançamento, credor lá na conta ativa para chegar ao valor normal. Ok? Então, as contas redutoras são contas de ajuste do balanço. Certo? São aquelas contas que as contas redutoras são contas de ajuste, são contas que você tem que ajustar o balanço. Você ajusta através dessas contas aí. Ok? Tá aí.
Nessa aula, nós falamos das demonstrações contábeis. Quais que são elas? Estão lembrados aí? Elaboração. Aí, ó. Aí são elas. São as... Está aparecendo para vocês aí, hoje, quais são as demonstrações contábeis, assim, obrigatórias. Tem mais que essas? Sim, mas essas são as principais. Balanço, DRE, ED, MPL, DLPA, DFC e DBA. Cada um vai ter o seu critério, cada um vai ter sua forma de fazer, cada uma delas vai ter um objetivo alcançado, o resultado de que está procurando, cada um vai ter uma função, né, de apresentar o raio-x da empresa de determinada ótica, determinada visão, usando determinados pontos, ok? As demonstrações estão dentro da Lei 6.404, que determina quais são elas e como são feitas essas demonstrações contábeis financeiras. Ok? A primeira está aí, balanço patrimonial. Falamos muito dele, né? Ó, destina a evidenciar quantitativamente, qualitativamente, numa determinada data. Então, o balanço, ele é tático, ok? Envolve contas patrimoniais, ativo e passivo. Geralmente não. Nunca você vai ver uma conta de resultado do balanço. Se aparecer essa conta do balanço, você é porque você colocou essa conta errada. Ela está no balanço errado. Por isso que é interessante entender a conta. Se a conta está trocada. Porque eu mostrei para vocês uma aula dessa passada que eu tenho nome de contas que vai estar tanto no ativo como no passivo, estão lembrados? Pode estar na receita também. Então, a nomenclatura da conta é sua. Você não tem que dar para confundir e colocar uma conta, por exemplo, de resultado, para ela cair no balanço. A DRE, demonstração de resultado do exercício, ela visa a demonstrar o lucro, tá? Ok? Porque ali ela vem por receita bruta, menos abatimento de receita, menos impostos pagos, lucro antes de imposto de renda. Então, a estrutura do DRE vem eliminando, tirando daquela receita, tudo ali que não é, e para no final dar um lucro líquido. Então, a DRE tira lá abatimento de receitas canceladas, ela vai batendo tudo para que o seu saldo final seja exato. O que muito cliente não entende, gente, o que é lucro financeiro e lucro contábil. São completamente diferentes. Aí o cliente faz a conta lá. Eu comprei por 15 e vendi por 25, tive um lucro de 10. Esse é um lucro financeiro, que não representa ainda lucro, por quê? Eu bati os impostos? Não fiz isso. Então, eu vou só ter um lucro contábil quando eu faço ali aquela estrutura do DRE, que é tirando do meu lucro aquilo que realmente vai descompor aquele lucro, chegar ao lucro exato. E aí muitos vão perceber que não estão tendo lucro e sim prejuízo. E aí tem que reduzir para saber se tem lucro ou prejuízo. Para passar a operar como lucro, ok? Muitos empresários, ou quase parte deles, não conhecem a estrutura do DRE, tá? Eles precificam a mercadoria deles por rumo, né? Ele vê que o cara está vendendo, vai vender igual. E aí eles dançam, porque a DRE vai ter impacto diretamente com a tributação financeira. Então, cada empresa, a mesma empresa, se você fazer um DRE da mesma empresa, colocando tributação diferente, ela vai ter um lucro diferente. Então, não adianta você achar que o seu lucro tem que ser igual ao Zé das Couves, porque você não sabe qual a tributação do Zé, você não sabe quantos clientes quantos funcionários o Zé tem. Então, isso tudo influencia no lucro da empresa. E você tem que pagar ao seu cliente isso. E não adianta ele achar com o outro é o outro, não é você. Qual a tributação que é a sua? Ah, Gilmar, estou vendo aqui meu amigo do lado aqui, rapaz. Ele está fazendo isso e tem resultado isso e eu. Você não é igual ele nem aqui na China. Você é lucro presumido, você tem 10 funcionários. Ah, é assim. Você não pode comparar, a não ser que seja empresa exatamente igual a sua.
quantidade de funcionários, tributação, faturamento, receita, direitinho. Energia elétrica, tudo isso aí. Ok? Então, a DRE serve para isso. Só lembrando que as empresas maiores aí, gente, fecham DRE quase diariamente, quase por hora. Essa empresa grande aí, essa empresa tem que saber, no dia de hoje teve lucro, pode ser amanhã. No ano que vem, agora. Tá? A DLPA evidencia, tem a finalidade de evidenciar só o lucro de verdade, né? Ela pega só a parte do lucro, não pega como é que o lucro é composto, né? E faz a comparação dos outros exercícios. Para ver como é que está o seu lucro. Então, essa demonstração contábil da DLPA só visa ver o lucro. Como é que está o lucro em comparação com outros exercícios. Ela não pega mais nada. Ela não pega nada. A DMPL, ela tem suas contas patrimoniais, como é que está a composição do patrimônio em comparação ao lucro. Então, ela vai ter só as contas patrimoniais, não. Contas do patrimônio líquido, desculpa, errei, fala uma coisa, cai outra. Então, essa demonstração contábil financeira, ela visa só o quê? Ver a questão do patrimônio líquido da empresa. A DFC é uma demonstração muito útil, que ela projeta tudo aquilo que você não viu no balanço de projeção para frente, você vai ver na DFC. Ela projeta ali. Então, a DFC bem elaborada, você consegue prever que no dia tal vai ter dinheiro, que vai ter essa receita. Você pode antecipar isso. Tá? DFC. E a DVA, ela vai ver como é que está a composição do seu lucro do produto, como é que está a margem de lucro da empresa. Ok? Como é que foi o poder econômico da empresa? Se realmente já teve lucro, o lucro teve, mas como foi a riqueza desse lucro? Quantos por cento de lucro foi? Como é que foi esse lucro? Isso é evidenciado no DVA. Então, são essas demonstrações contábeis financeiras que o contador tem que elaborar. Tá? Na verdade, quando você for entregar para o seu cliente, você tem que entregar todas elas, não só parte delas. Tá? Então, composta por todas essas aí. Tá? Mas você consegue fazer só se o seu cliente realmente der a documentação. Se você não for municiado disso, realmente você não vai ter como elaborar essas demonstrações contábeis e financeiras. Ok? Um minutinho. Com relação à apresentação de slide, foi isso. Passei por tudo. Alguém ficou com uma dúvida de algum ponto, quiser colocar no chat aí? De algum tema que ficou legal, que eu tenha falado rápido? Alguma dúvida específica? Embora hoje eu estou com problema de áudio, mas alguma coisa que queiram falar, que está na matéria, que eu não falei? Vocês têm prova hoje ou não? Essa semana de prova, né? Vocês têm prova hoje? Então está explicado porque a turma sumiu. Está explicado. Então, gente, estude a definição de lançamento, estude planificação, estude balanço, registro diário, as partidas dobradas simples, estude sobre cruzamento de informação, estude sobre as técnicas de contabilização, né? Vote na unidade de aprendizagem, uma por uma. Tá? Vote uma por uma para não perder nada nesse sentido. Ok? A gente vai caminhar quase para o fim. Pode ter um tempinho ainda. Mas já quero fazer alguns comentários. Semana que vem é nossa prova. Tá? Fala agora, depois já dei a aula. Semana que vem é prova. Todo mundo fazendo a prova. E aqui, eu queria que tivesse todo mundo. Na verdade, a nossa última aula por aqui. Eu acho que não vejo vocês mais. Assim, se não tem mais aula. Só semana que vem é prova. E aí, aula civil não tem. Eu quero deixar aqui minha gratidão por ser professor de vocês nesse semestre. Tá? A gente vai aprendendo muito com o aluno também. Pode achar que não, a gente aprende muito com os alunos também, que é uma troca. Agradecer cada um,
A Franciele agora, que vai ser quase uma cliente nossa, obrigado, confiança. A cada aluno que a cada aluno que teve nas aulas, tá? Não sei se a gente encontra de novo, não sei como é que vai ser bem essas coisas, mas fica aqui minha gratidão por vocês. Vocês têm um amigo de trabalho, um amigo colega, tá? Nosso escritório está à disposição de vocês, eu enquanto contador. Precisar de ir lá, bater um papo com o professor, vai lá, fica à vontade. O que eu ficar sabendo a nível de empregabilidade, eu sempre compartilho com vocês. Né? Eu gosto muito de ajudar o aluno. Tá? Fica aqui meu singelo agradecimento a vocês. Até as próximas oportunidades aí. Tá certo? Desculpe aqui que a gente foi meio truculento. Desde aqui é rápido demais. Né? É meio frio, mas desculpa naquilo que a gente foi. E continue estudando essa parte fiscal. Tá? É muito interessante dominar a parte fiscal do escritório de contabilidade. Quase que 70% do escritório de contabilidade é fruto da parte fiscal. Né, tá ali. A Franciele foi no escritório, ficou tempinho, mas a sala que é mais visitada, a minha sala, é o dia inteiro, porque o que precisa da contabilidade está ali, as informações, balanço, imposto, tributação, NCM, CERT, ST, tudo sai daquela sala ali. Então, 70% do escritório de contabilidade, se vocês dedicar a parte fiscal, vocês vão ser responsáveis por isso. Por isso, então, fica a minha dica aqui de empregabilidade. Fique especialista nisso. Fique especialista em SPED. Vou sempre falar com o aluno, o futuro da contabilidade está no SPED. Naquilo que nós falamos no ano passado também, vou ficar especialista em integração contábil, entender tudo isso aí. Ok, gente? Tá? Fica à disposição. Comentar para aqueles alunos que não fizeram o exercício, que eles podem enviar ainda fora do prazo, vai ter nota. As notas suas eu vou colocar depois da prova, mas eu falei que o seminário ficou em torno de 18, 17, 18, 19, muito bom, algum vai ter 20 ali, tem pontuação máxima, então vai girar em torno de 17, 18, 19, 20, são notas boas ali, ok? Todo mundo foi muito bem, esforçado, tá? E aí, no mais, fica assim, o meu agradecimento a vocês, espero que ano que vem, quando voltar às aulas, eu vou ver a carinha de vocês, porque eu não vi a carinha de ninguém. Quando a Franciele foi no escritório, também tem um susto, porque a gente nem sabe se é essa pessoa, nem sabe se existe, né? Aí o Gilmar tem uma menina aqui, a Franciele. Será que existe a Franciele de verdade? Eu nem sei se existia. E aí chegou, realmente existia a Franciele. Como eu quero ver amanhã, se tem Ronaldo, Vitória, outra Vitória, o Augusto. Eu quero ver se existe a turma toda, tá certo, gente? Então fica aqui meu singelo agradecimento a vocês. Ok? Volte à matéria. Reveja as aulas gravadas, reveja o conteúdo da matéria que foi dada nas aulas passadas, da unidade de aprendizagem 6 até a 11. Tá? Só não esquecendo, teve 2 unidades que não teve aula, sem aula, fizemos exercício, né? Não tivemos. Tá? Prova dentro do conteúdo, prova dentro daquilo que está proposto da unidade, tá? Prova dentro daquilo que foi falado, nada diferente, terminologia diferente. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Embora hoje ficou meio esquisito aqui no chat. Alguém tem dúvida? Franciele, Vitória, só tem nós 3 aqui. Ninguém quis entrar por conta da prova. Não tem dúvida não, né? Ô, Ronaldo, tem que escrever. Não estamos cobrando o áudio aí. Tem que escrever. Se não tiver dúvida, hoje tem problema no áudio, tá? Eu não estou ouvindo vocês. Só vocês que ouvem minha voz. Eu não consigo ouvir de você. Tá? Se não tiver mais nada, a gente encerra a aula, até vocês preparar para a matéria da próxima prova. Tá? Ronaldo, eu não sei. A gente não sabe ainda, tá? Como é que vai ser. A gente não... Geralmente a gente recebe isso só... A gente recebe isso aí só no que vem mesmo, assim, faltando, assim, 10 dias para iniciar a matéria, né? E eu também não sei como é que vai ser, Ronaldo, por conta da pandemia, eu não sei, realmente eu não sei como é que vai ser, tá? Mas ano que vem vocês vão estar no
no quinto período. Geralmente, eu não dou no quinto período, geralmente dou no sexto período, que volta o laboratório, costumo voltar ao laboratório 2, né? Eu costumo dar contabilidade fiscal tributária, não sei se estiver a 1, costumo dar, enfim, depende muito como é que vai ser. Eu também não sei como é que a instituição vai tratar com esse ano, eu não sei como é que vai ser a dinâmica que vem dessas aulas, assim, eu não sei como é que vai ser. Então a gente tem que esperar. Mas eu queria dar muito aula a vocês. Queria muito pegar vocês no laboratório para ensinar a fazer um SPED, para ensinar a fazer uma contabilização, debitar, creditar, pular resultado dentro do programa. Mas vai ter tempo aí. Ok, gente? Se ninguém tiver mais nada para tratar, a gente encerra. Obrigado. Eu estou à disposição de vocês. O mais tardar, boa noite. Aproveita para ter esse tempinho para estudar da matéria que vocês. Tem 10 minutinhos, são 8h30 aqui no relógio. O relógio deve... Aí semana que vem é a nossa prova. Não deixe de estudar, não. Obrigado, gente. Está encerrada a aula. Precisando para o meu do Serasa IVA 9. Só que eles fizeram um e-mail sem a minha autorização no meu CPF. Aí eles bloquearam meu CPF. Um e-mail. Só que eu não consigo ter acesso ao Serasa. Se ela se te mandasse no CPF aí, você poderia dar uma olhada para mim. Porque eu me falou aí, até te dava uma notificação aí. Será que você poderia fazer isso para mim? Não sei, você é campeão desse trem aí, feira aí, você podia dar uma olhadinha nisso para mim também, por favor. Eu queria te dar meu CPF aí. Podia dar uma olhada para mim, fazendo um favor. Para ver se eu consigo ter acesso esperando a nota. Será que teria como? Fala para nós aí.